vamos falar sobre questões relacionadas à causa LGBT e meu relacionamento com pessoas ligadas a essa causa. E eu tenho a satisfação de ter comigo hoje aqui, mas a Laura Juliana, que é uma profissional referência na área do restauro de patrimônio histórico, é uma defensora da nossa cultura tropeira, não é? É uma pessoa que tem uma visão e uma leitura política muito boa, muito ponderada. Eu acompanho, sou um acompanhante assíduo. Aliás, talvez, logo, talvez eu ganhe até o selo, não é? Como é que chama aquele selo do Facebook? Estou quase chegando, porque o tanto de vezes já tive o privilégio de homenageá-la aqui na Câmara também. Então, é uma pessoa que eu acho que é muito oportuno você estar aqui e agradeço desde já, viu? Sim. Para conversar. Pastor, eu que agradeço a oportunidade, eu agradeço estar aqui mais uma vez conversando com o senhor, mais uma vez as portas se abrindo para que possamos estar aqui e agradecer a oportunidade de, cada vez que nos encontramos, é um crescimento que temos, porque debatemos sobre todos os assuntos, sobre várias coisas, em especial sobre a política, mas eu tenho esse privilégio de ter a sua amizade, essa honra, né? E acredito que somos um exemplo para milhares de pessoas que hoje vivem num conflito, né? Infelizmente, a situação polarizada que existe. Por quê? Porque falta o diálogo. As pessoas que não conversam, elas não dialogam, elas não se conhecem. Então, toda essa minha amizade, todo esse respeito que eu tenho pelo senhor, o carinho pelo senhor, pela sua equipe, isso é dinâmico para mim, isso é importante e reforça a nossa caminhada na vida, né? Eu acho que é mais justo. Não, eu não lembro como foi que a gente se conheceu. Foi aqui mesmo na Câmara? Eu não lembro. Pastor, nós conversamos sobre muitos assuntos, eu também não lembro realmente qual foi o dia, mas falamos sobre cultura, falamos sobre tropeirismo, defendemos algumas bandeiras, e também sobre a questão, da diversidade, enfim. Mas acredito que tenha sido em algum momento sobre a cultura mesmo, que nós falamos muito do patrimônio histórico, né? O senhor é um defensor, e nós gostamos, de conversar com pessoas assim, porque são pessoas que nós sabemos, não existe no Brasil, infelizmente, um apoio à cultura como se deveria, né? Porque a cultura ela foi colocada como um aparelhamento, infelizmente. Nós temos hoje questões assim. E assim, na sua opinião, pastor, perguntar para o senhor, tomar essa liberdade de perguntar para o senhor. Fique à vontade, estamos aqui para conversar. O que o senhor pensa em relação à questão da cultura ter sido aparelhada, e hoje nós temos pautas que seriam importantes, de ser discutidas, como o patrimônio histórico mesmo, a preservação das raízes, a identidade cultural, isso deixado de lado para nós termos uma cultura, digamos assim, de exploração e até talvez uma cultura ideológica que prejudique essa identidade, o fortalecimento dela? Olha, eu acho que a melhor resposta está naquele projeto que por um triz nós conseguimos implantar. Eu sempre sonhei em qualificar, habilitar jovens, principalmente os mais carentes, para essa profissão que eu considero de uma riqueza, não é muito grande, que é a do restauro, o restaurador. Até porque está em consonância com nossa visão cristã de que o Evangelho transforma, o Evangelho melhora as pessoas, né? Ela faz uma transformação de dentro para fora. E você, como um profissional nessa área, não é só você, a família, teu pai, né, que é um dos maiores profissionais da área do país, eu acho que até internacionalmente, chegou e disse que tinha esse curso que poderia ser feito. Eu não lembro se eu encaminhei emenda para nós podermos desenvolver esse trabalho, e eu fiz considerando que podíamos
melhorar a condição de vida de muitos jovens, que hoje, infelizmente, são presas do crime organizado, até porque lhes falta a qualificação, lhes falta uma série de situações. Mas, tratando desse tema, eu gostaria de frisar, do tema LGBT, que eu fui procurado pelo pessoal sobre um curso que ia ser dado para o pessoal travestis, transexuais, formação de profissional. formação Sim. profissional. Sim. Por quê? Porque uma dos discursos, né, é que ninguém recebe, ninguém trata, ninguém qualifica e elas têm que se prostituir para poder sobreviver. E vieram me questionar, e eu trabalhei isso junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico para que se fizesse um curso de qualificação para esse segmento. E me causou espanto, porque eu ouvi a presidente da Associação dos Transgêneros, que dizendo que em Sorocaba tem aproximadamente 300 pessoas, né, desse setor, e apareceu um para fazer o curso. E eu questionei a presidente sobre isso. Eu disse, por que não foram? Estavam trabalhando, nós têm que trabalhar. Mas reclamam que ninguém faz nada. Quando você cria uma política pública para isso, não aparece. Sim. Inclusive, esse curso ele teve, eu me lembro na época da estruturação. Você teve conhecimento? Sim, da estruturação dele. Eu me lembro que o próprio Conselho Municipal LGBT procurou o senhor através da presidência para apoiar esse projeto. E o senhor, que fizemos. Sim, o senhor sempre pronto a atender e fez esse apoio. E a decepção que nós percebemos no próprio Conselho Municipal foi muito grande, porque no lançamento do curso apareceu uma pessoa. Olha. Então essa decepção assim, ela se tornou uma coisa que reverbera dentro da própria comunidade LGBT e não fora. Aliás, é um fato interessante que eu quero fazer menção aqui, que a presidente do conselho, é uma pessoa que eu tenho admiração e um respeito muito grande, ela veio aqui me visitar no meu gabinete. E eu achei muito nobre a posição dela de dizer assim, eu tenho ouvido várias coisas a seu respeito, e não são coisas positivas. As pessoas me trazem uma imagem diferenciada, muito radical, que o senhor é agressor, que o senhor é discriminatório, que o senhor é transfóbico, é homofóbico, sei lá, essas coisas todas. E ela disse, não, eu vou lá conhecê-lo, é melhor fazer isso. Eu vou conhecê-lo. E ela veio, e eu achei muito interessante. Aliás, parabenizei, né? Porque não é todo mundo que tem essa atitude. E olha, ficamos quase 3 horas aqui no meu gabinete. Foi um momento assim, muito especial de conversa, de alinhamento. Coloquei o gabinete à disposição, ela encaminhou várias demandas depois, e nós trabalhamos para tentar resolver, solucionar junto à administração pública. Eu tenho minhas opiniões e tenho minhas posições, meus princípios, meus valores, mas isso não me dá liberdade para desrespeitar, para desconsiderar, para desqualificar ninguém. Sim. Então sempre foi bem recebido. O Leandro mesmo, né, que você conhece também, uma pessoa que é um lutador, aquele rapaz já passou por dificuldades, né, e a gente tem orado por ele, eu tenho na rede, ele me segue na minha rede, e eu sempre estamos lá estabelecendo palavras de motivação, porque é um guerreiro, aquele camarada que já enfrentou de luta, e sempre estamos aqui abertos para isso, não tem essa dificuldade. Citou o Leandro, e nós temos uma dificuldade, eu e ele, com relação à questão das pautas, né? Porque nós fugimos do comum, nós fugimos da mesmice, nós não seguimos aquilo que é nos proposto, né? Digamos assim, por uma política
mais socialista, né? Nós seguimos uma ideológica, nós seguimos outros caminhos e às vezes nós sofremos por isso, porque aqui quando o Senhor cita, né, esse comportamento em relação ao Senhor que muitos têm, nós também temos isso. Olha, né? Só. Porque são... Pensei que era só eu que enfrentava essa dificuldade. São pessoas assim que elas querem... Isso do segmento? Do próprio segmento. Olha só. Dentro do segmento, né? Mas assim, o que eu queria saber, o senhor citou sobre as suas convicções pessoais também, sobre ser cristão, ser conservador. O que o senhor acha, por exemplo, hoje, da relação que existe entre o conservadorismo no Brasil, a política conservadora, e essas questões mais de cunho progressista? O senhor acha que um dia ainda vai haver um consenso, ou isso está longe de acontecer? Eu acho que a palavra certa é diálogo. Eu penso que é isso, né? Sempre que eu posso, eu tenho conversado, tanto é que minhas colegas aqui de esquerda, feministas e tudo, eu tenho com elas um relacionamento particular de muito respeito, né? De muita consideração. Caiu no campo das ideias e do debate, nós vamos tomar cada um seu posicionamento. Né? Já fui até vítima de ações, muito de atos até agressivos nesse caso. Mas mesmo assim, eu acho que se sentarmos, se houver o diálogo, é possível se achar sem que ninguém se sinta oprimido, né, pela imposição pura e simples. Abra mão do que acredita. Tem que abrir mão, tem que se adaptar. Sim. E assim por diante. Eu deixo muito claro isso nesse particular e respeito o posicionamento das pessoas, mantendo nossas convicções e nossos princípios. Agora, uma coisa que não podemos deixar é de realmente compartilhar esses ideais, essas ideias, sem prejuízo. Você falou sobre a questão do trato com essa ala mais que se diz progressista, e eu penso o seguinte: durante muitos anos, a esquerda, vamos dizer assim, ela tinha uma ação muito forte, né? muito agressiva até. E a direita ela se retraía. Agora surgiram grupos de direita que falam na mesma língua, que reagem, porque chegou um tempo que ninguém aguentava mais. Né? Não dava para quem é conservador ficar só observando certas atitudes que resultam em atos agressivos, discriminatórios. Nós temos casos muito sérios de cristofobia, vamos dizer assim. Mas como o cristão é pacífico, ele não é de confronto, de ficar agredindo e assim por diante, o posicionamento está assustando agora, né, essa esquerda agressiva, que nem todo mundo que é de esquerda é assim. Eu tenho bons amigos da área de esquerda, pessoas com quem eu trabalho, e a gente se relaciona bem. Mas sem esse tipo de militância aguerrida, agressiva, que ofende, termina ofendendo. Na realidade, nós temos, assim, pastor, uma questão que existe uma militância que ela contribui para mudanças na sociedade. Sim, sim. Mas essa militância, ela está sufocada hoje pela militância de projeto de poder. Né? Que é aquela militância que ela atrai, mas ela não atrai com a finalidade de contribuir para algum progresso, digamos assim, em uma pauta, em uma política pública. Ela atrai com o intuito de projeto de poder, eleger alguém, manter alguém no poder. Então, essa militância, ela sufocou a verdadeira militância. Porque se nós pegarmos assim, rapidamente, a origem do movimento LGBT, ele vem do liberalismo nos Estados Unidos. Ele nunca foi uma pauta de esquerda. A esquerda, pelo contrário, enquanto os liberais... Olha só. Sim, enquanto os liberais estavam defendendo os LGBTs, a esquerda estava matando LGBTs. Né? Então, assim, houve quando surgiu a revolta de Stonewall, que é nos Estados Unidos,
Ali foi uma revolta, não foi um grupo LGBT, não foi um movimento LGBT, foram pessoas que se revoltaram com uma situação, com o estado de coisas, mas não existia um grupo, um movimento que coordenou aquilo. E com o passar do tempo, nunca existiu um movimento organizado LGBT, nunca existiu. Existiam pessoas, grupos que defendem alguma coisa, mas infelizmente, como toda a pauta que nós vemos assim, principalmente pautas ligadas à diversidade étnica, racial, etc., nós vemos o interesse político, né? Que deturpa a verdadeira criação da... Até porque sempre tivemos pessoas que mesmo estando na comunidade LGBT, vamos dizer assim, sempre foram muito respeitadas, né? Nós tivemos artistas, nós tivemos... Eu lembro da Roberta Close, por exemplo, né? Que foi capa de revista, vamos dizer assim. E assim por diante. O Clodovil, um cara muito ponderado, muito... A própria Rogéria... Tanto é que ele dizia assim, sua opção de sexualidade é como sua roupa íntima. Só você tem que saber. Sim. Que hoje a militância esquerdista mesmo iria massacrá-lo. Ele já tinha problemas com a militância. Ele já enfrentava, né? né? Enfrentava. Inclusive, Então, a Rogéria, eu lembro de tantas da minha época, que não se tinha essa polaridade, vamos dizer, agressiva. Nós falamos muito sobre preconceito, a gente tem um assunto que, né, corre a sociedade, mas é aquilo. Se eu me coloco em uma posição de sofrer algum tipo de discriminação, algum tipo de preconceito, eu gostaria de perguntar para o senhor. O senhor sendo uma pessoa que, primeiro, nordestino, né, que veio para São Paulo, veio, né, como muitos vieram, e o senhor tem portador de comorbidades, né, e o senhor é idoso. Pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, desculpa. E o senhor é idoso. E sou evangélico. Evangélico. Sou pastor. Sim. Que assim, apesar do crescimento, não é ainda o maior segmento no Brasil, que ainda é o catolicismo, mas enfim, o senhor sofre preconceito, o senhor sofre discriminação? Puxa vida, você não tem ideia. Eu já fui mandado embora daqui de Sorocaba por emitir uma opinião. Uma pessoa gritava, volta para o Nordeste, você não deve ficar aqui. Né? Você não é aqui, não é daqui, você não é dessa cidade. E eu falei para ele, olha, eu desconfio que eu defendo mais Sorocaba do que você, que é daqui. Né? Mas eu não abro mão de emitir minha opinião a respeito. Eu estava questionando o Estado, porque quando investe Sorocaba é sempre da pior forma possível. E fiz a sugestão de criarmos o São Paulo do Sul, com sede em Sorocaba. Eu me lembro dessa polêmica. Olha, questão da deficiência, o pessoal brinca, e eu levo na brincadeira, mas se fosse me vitimizar, meu Deus amado, tinha pano para manga, porque hoje essa militância vitimizada, uma vírgula para elas é uma ofensa. Né? Já fui expulso de lugares por conta da minha condição. Aqui mesmo na Câmara, né, já sofri alguns atos aí que deveriam ter sido tomado um pouco mais de cuidado. Nem por isso deixamos de continuar nosso trabalho e de entender que o problema não está em mim, né? Está na pessoa que me vê dessa forma talvez diferenciada. Então, o preconceito, a discriminação não é um privilégio, vamos dizer assim, que isso não existe, não é privilégio, não é uma agressão das pessoas. Eu lembro que numa entrevista, a pessoa que estava contrária à minha fala, ela disse que eu falei que eu não acreditava na evolução entre espécies, acreditava na evolução na espécie, né? E ela disse, não, mas alguns não passaram do último estágio da evolução, né? Em outras palavras, eu ainda era um animal
para o efeito O senhor estava nas cavernas. Não, ainda era primata. Devia ser primata, que ele disse que é o último estágio antes do humano. Sim. Quer dizer, para todos os efeitos, isso é uma agressão, dizer que você não atingiu o grau de capacidade que o ser humano, nem por isso me senti agredido, nem nada disso. Não, eu me sinto uma pessoa com um intelecto razoavelmente desenvolvido, posso não ser a pessoa mais inteligente ou mais intelectual, mas me considero uma pessoa com certa condição, conseguiu superar minhas dificuldades, não é? Minhas limitações, consegui superar nesse particular, e toda essa pressão, toda essa condição, principalmente no Nordeste, né? No Nordeste não há muito espaço, hoje já está melhor, mas não havia condição nenhuma para uma pessoa deficiente. Você era tratado como um aleijado da rua. Onde mora, o aleijado é lá. Né? Então era assim que se referia, o aleijado filho do casal fulano, que era como eles me tratavam. Não por isso. Né? Eu lembro quando eu fui casar, olha só, com a morena mais bonita que o Maranhão já exportou, teve pessoa que foi à casa do meu sogro, futuro sogro, para dizer, ela vai passar fome, não faz isso, ele é um aleijado, ele não vai conseguir mantê-la. Imagina isso. E depois, no certo tempo, foi me informado, porque os pais tinham dificuldade, às vezes, porque imaginavam que a filha ia passar fome. Então, olha só a situação. É a questão do preconceito, da intolerância, como o senhor falou, não é um privilégio. Não. Né? É uma questão de educação, uma questão de você entender que você convive em uma sociedade com pessoas diferenciadas, não que são diferentes intelectualmente, fisicamente, mas são pessoas que têm uma opção diferente, uma orientação diferente, ou são nascidas em outro estado. Tem limitações, né? Tem suas tem limitações. Isso é questão de entendimento, né? Não é nenhuma questão, porque se nós convivêssemos realmente, como, por exemplo, eu cito a minha amizade com o senhor, né, e acredito que a recíproca você é testemunha disso. Sim, eu acredito que se E convivêssemos... com outros, né, sim, da causa LGBT, sim, que vem aqui, que sim, sempre são recebidos com muito carinho. Sim, porque nós temos pessoas LGBTs que eu conheço várias, que elas não admitem, elas não gostam dessa militância, porque prejudica até elas mesmas, né? Porque a sociedade ela não tem o conhecimento suficiente do assunto ainda para saber separar pessoas que são militantes desse tipo de militância mais ferrenha, mais agressiva, chega a ser agressiva. E pessoas que não querem militar. Então, assim, tem que haver esse respeito pelas pessoas que não querem. Que são os caras, aqueles exemplos que nós falamos. Sim. Né? Sim. Pessoas que alcançaram destaque na sociedade, eram celebridades até, e nem por isso fazia disso a sua causa, a sua bandeira. Como eu disse, do Clodovil. Sim, Clodovil que tinha um respeito, que o Bolsonaro tinha um respeito muito grande por ele. Sim. Né? Defendeu os seus discursos no plenário e tudo. Sim. E que também é chamado de homofóbico, de transfóbico, gordofóbico, sei lá. Então, eu gostaria, vereador, de agradecer pelo convite, participar aqui dessa conversa com o senhor. A primeira, hein? Olha só. Esperamos, né, ter outras. Apesar que esse tema a gente pode desenvolver muitas vezes. É um tema, assim, extenso, né? E como outros temas que nós gostamos de abordar. Isso. E eu gostaria de agradecê-lo pelo convite, esse bate-papo que nós tivemos aqui, esperando que as coisas evoluam, né? Que nós tenhamos aí um melhor diálogo, né? Uma melhor aceitação, mas não aquela aceitação pela que a pessoa é, a aceitação pela pessoa pode fazer, é capaz de fazer, né? E não colocando o rótulo de ser gay, travesti, bissexual, transexual, evangélico, não. pastor, Evangélico, mas sim nordestino. Mas sim o ser humano, né? E deve estar acima de tudo. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez e espero voltar, porque o café aqui é uma delícia também, viu? É meio vasqueiro, como diz no Nordeste, né? Ou seja, não tem um acompanhamento muito bom do café em si, mas a companhia é muito boa. Sim. Esse pessoal é uma equipe, Deus me deu uma equipe muito boa.
Eu que tenho que agradecer também, Laura, por essa tua predisposição e estarmos aqui para conversar, como sempre fizemos, de forma educada, respeitosa, tratando de temas relevantes, políticas públicas para a cidade, né, do turismo, do tropeirismo, do patrimônio histórico tão rico que nós temos e que pouco a pouco está se perdendo pela falta de cuidados. Infelizmente, nossos gestores não têm essa atenção que deveriam, né? E o resultado é que nós vamos perdendo. Mas parabenizo também pela tua ponderação nas tuas análises políticas, que eu tanto curto, que aliás muita gente curte. E você um dia falou que até copia, mas não dá o crédito. Pois é. Por favor, deem crédito. Você um dia publicou alguma coisa das pessoas, minhas opiniões, e depois só não me dão o crédito. Mas eu sempre estou ali curtindo, eu gosto muito de acompanhar. E está aqui, as portas abertas, os braços abertos, o coração aberto, sempre para recebê-lo, e vamos juntos lutar para uma Sorocaba cada dia melhor. Com certeza. Queremos ressaltar que este é um espaço onde você também pode participar. Aqui não é um espaço retrógrado, extremista, radical nos posicionamentos. Ouvimos as pessoas. Você pode, inclusive, sugerir pessoas que poderiam nos trazer até aqui para conversar, dialogar como nós gostamos e como foi feito aqui entre duas pessoas que, mesmo estando em segmentos diferentes, às vezes até tendo opiniões diferentes, se respeitam, se tratam como seres humanos que precisam ser tratados com muito carinho e muito amor. Muito obrigado pela sua atenção até agora e aguarde os próximos capítulos dessa série. Deus abençoe.